Nesta aula, nós vamos gerar os modelos digitais de elevação e as curvas de nível. Lembrando que, aula passada, nós geramos os modelos 3D, tanto para os produtos que serão nosso MDT, tanto para o MDS. No módulo anterior, enquanto eu comentava um pouquinho do processamento fotogramétrico, das principais etapas, eu comentei sobre o que é um MDT, o que é um MDS. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar e assistir de novo a aula, mas basicamente a gente tem os modelos digitais de elevação e nesses modelos digitais de elevação a gente divide entre MDT e MDS. O mais comum é que esses produtos eles são uma imagem raster, ou seja, são uma imagem 2D, enquanto que esses produtos 3D que geramos na aula passada, eles possuem aqui a coordenada Z altimétrica e eles são um pouco mais pesados. Já qual que é a ideia dessa imagem raster que a gente vai gerar para o MDT e o MDS? Que eles também vão conter informações altimétricas, só que eles vão ser um produto mais leve, tá? Vai ser mais fácil de manipular esses dados. Então, é mais fácil abrir num software de GIS, como QGIS, ArcGIS, até mesmo AutoCAD. Então, vamos começar com a geração desses produtos. Para isso, vamos gerar primeiro aqui o MDT, então vamos dar 2 cliques em cima do MDT. Vamos vir em fluxo de trabalho, essa opção, Build DEM. Lembrando que se a gente fosse seguir o fluxo de trabalho, que é o nosso passo a passo, que nem eu comentei na primeira aula desse módulo, a gente adicionou as fotos, alinhamos as fotos, fizemos a densificação, construímos o modelo, a nossa mesh, esse modelo 3D, aí viria esses 2 passos seguintes, construir textura e Build Tiled Model. Só que essas duas opções, elas são opções voltadas somente para a parte visual, elas não influenciam na questão da geração de produtos cartográficos. Por isso que essas duas aulas aqui, elas estão em outro módulo, tá? Em módulos seguintes, para que estou ensinando como que fazer essas duas operações. Mas como não influencia aqui para a geração dos produtos cartográficos, a gente vem direto depois de construir o modelo, a gente vem aqui para a construção da DEM, tá? Então, vamos clicar aqui. Qual que vai ser a diferença? Ó? Fonte de dados, a gente tem a nossa Dense Cloud, a gente tem o nosso mapa de profundidade, Sparse Cloud, que é a nossa nuvem de tie points, e a gente tem a Mesh, que é o nosso modelo. Para o MDT, como a gente fez um tratamento aqui nessa mesh, lembra que a gente aplicou a suavização aula passada justamente para ele perder ali um pouco daquele efeito ruidoso, porque a gente quer gerar curvas de nível? Então, aqui a gente vai colocar a opção Mesh, sempre que a gente for gerar o nosso MDT, justamente porque a gente já aplicou uma suavização, a gente já tirou aqueles picos e buracos, tá? Então a gente sempre utiliza a Mesh aqui como fonte. Interpolação deixa habilitada, é a mesma explicação do que a gente fez também para a construção do modelo. A nuvem de pontos aqui, as classes, a gente não precisa mexer, tá? Nessas classes aqui, porque quando a gente construiu o modelo, a gente já identificou quais que são as classes que a gente queria. A resolução, ela está relacionada com a quantidade de pontos que foi selecionada para a construção do modelo e também aqui para a construção da nossa DEM. Então, lembra que estava lá mais ou menos 29, um ponto a cada 29 centímetros? Ele acabou que criou aqui um ponto a cada 26 centímetros, tá bom? Aqui é o total de pixel, tá? Que vai gerar aqui a nossa imagem. Isso daqui eu não aconselho ficar mudando. E antes de dar ok, só explicando, esse definir limites é caso a gente quisesse colocar coordenadas aqui de um retângulo envolvente ou de um quadrado envolvente para gerar esse produto somente nessa região. Mas a gente quer gerar na região inteira, tá bom? E aí sim a gente pode dar um ok. Terminada a geração do produto, para abrir este produto, a gente vem aqui, ó, embaixo do MDT, se estiver fechado, abre aqui. E viemos aqui, ó, na opção DEM. A gente não tem mais aquele scroll aqui no meio para ficar movimentando os eixos, porque é um produto 2D. Então, qual que é a vantagem desse produto? Ele é uma imagem raster, só que ele contém informação altimétrica. Essa daqui é a barrinha que fala que o que está nas cores azuis escuro aqui é o que são as partes mais baixas do nosso terreno e o que está subindo aqui para o vermelho, as cores mais quentes, são as partes mais altas do terreno. Repare aqui nesse
canto inferior aqui, que quando eu passo o mouse, ó, ele dá a informação altimétrica pra gente. Então, o que isso significa? Que aqui no nosso produto, cada pixel desse produto, tá? Ele contém uma informação de altimetria. Então, está gravada essa informação em cada pixel aqui. Por isso que a gente consegue aqui ter essa análise de altimetria, por mais que seja um produto 2D. Na verdade, esse produto ele não vem assim colorido, tá? Eu vou mostrar como que ele é na forma bruta. Se a gente vier aqui, ó, com o botão direito em cima dele, vier nessa opção Set Palette, eu vou colocar aqui nessa opção de tons de cinza, tá? Tons de cinza, vou dar um OK. E na verdade, este produto, ele vem assim, bruto. Ele vem variando de 0 a 1 e ele faz uma interpolação em relação às altitudes. Qual que é a altitude mais baixa? Ele dá a coloração preta e a altitude mais alta, ele dá a coloração branca. Então é assim que ele gera este produto, tá? Depois ele só vem aqui e faz aqui, ele aplica uma paleta de cores para que fique mais visual para a gente qual que é a parte mais baixa e qual que é a parte mais alta. Então a gente gerou aqui o nosso MDT e o que a gente pode analisar em relação a essa região é, por exemplo, esses buracos aqui, ó, aqui fica mais visível até do que no nosso modelo 3D. Então, se você achou que teve alguma parte aqui que ficou um buraco, um pico a mais, você tem que fazer aquele processo novamente, de voltar aqui na Dance Cloud, arrumar a classificação, gerar de novo o modelo, aplica a suavização e gera de novo a DEM. Tá? É assim que a gente vai fazendo um controle de qualidade sobre esses produtos que a gente está gerando. Agora que a gente gerou o MDT, vamos gerar também o nosso MDS da mesma forma, tá? A gente tem um modelo aqui do MDS. Vamos lá em fluxo de trabalho, build DEM, fonte aqui. Nesse caso, a gente pode deixar a Dance Cloud, a gente não precisa marcar o modelo, porque o modelo a gente não fez nenhum tratamento aqui com relação ao modelo utilizado para o MDS, tá? Então, vamos deixar Dance Cloud mesmo, ele vai dar um pouquinho mais de detalhamento aqui para o nosso MDS, justamente porque são pontos, tá? Eles não são faces, são pontinhos. Então, vamos deixar Dance Cloud, interpolação habilitada. A única opção que a gente tem que fazer é vir aqui nas classes e tirar low points, porque esses pontos ruídos a gente nunca utiliza, tá? Só desmarcar low points, dar um OK e vamos dar um OK novamente. Terminado aqui o processamento, vamos vir aqui no chunk do MDS, dar 2 cliques aqui em cima da DEM e é o mesmo produto basicamente do que o MDT, só que agora ele possui todas as feições elevadas, né, que não pertencem também ao terreno. Então a gente consegue ver aqui, bem bacana, ele gera a mesma coisa, né, só que aqui ele vai ter a altitude um pouquinho mais alta do que o do MDT, porque ele está considerando também a altura dos prédios, tá? Então, a parte mais baixa está em azul, a parte mais alta está um pouquinho mais em vermelho, tá? Que, por exemplo, se a gente quisesse a altura de um prédio, né, falando assim de forma bem simplista, se eu passar o mouse aqui em cima desse prédio e pegar aqui a altura do canto, ele está dando 461 metros de altura. Se pegar aqui do chão, está 442. Só fazer a diferença de 461 menos 462, a gente já tem mais ou menos aqui a altura desse prédio, dando aqui mais ou menos uns 17 metros de altura, tá bom? Lembrando aqui que a gente está trabalhando sempre com altitude, então quando a gente trabalha aqui, né, subtraindo, a gente pode chamar aqui de altura. Esse daqui é o produto, então, mais conhecido como MDS, que seria aqui uma imagem raster, uma imagem 2D. Agora eu vou somente gerar aqui o MDS aqui também para o mapa de profundidade, para você ver um pouquinho a diferença do detalhamento que ele gera aqui nesse produto, tudo bem? Para gerar, é só a gente dar 2 cliques aqui no chunk do mapa de profundidade, vou abrir aqui um modelo e fluxo de trabalho, build DEM. Na hora de selecionar aqui o produto, vamos selecionar, ó, Depth Maps, tá bom? Não vai mudar mais nada aqui, vamos deixar aqui na qualidade. Vou colocar elevada e vou dar um OK. Só antes de dar um OK, observe a diferença. Quando a gente estava trabalhando com os modelos e também com
o tanto MDT quanto o MDS, a geração aqui, ó, dessa resolução, ela estava dando 0,26 centímetros, tá? Então aqui ela está dando 14 centímetros, que é a distância aí que ela está considerando de um ponto até outro ponto para ter informação. Vai ser um produto mais preciso, tá? Com um maior nível aqui de detalhamento. Então eu vou dar um OK e esperar gerar. Lembrando que como a gente está utilizando mapa de profundidade, coloquei aqui no elevado, vai demorar um pouquinho a mais do que esses dois produtos para serem gerados. Terminada aqui a geração da nossa DEM utilizando o mapa de profundidade, é só a gente dar 2 cliques aqui embaixo para abrir. E aqui ó, a gente vai reparar algumas diferenças aí em relação à nossa DEM aqui, né, o nosso MDS gerado através da nuvem de pontos. Então eu vou dar um zoom aqui em alguns telhados, ó, só para a gente fazer uma comparação. Vou dar 2 cliques aqui na do MDS. E olha só o que a gente percebe de diferença. Quando a gente tem aqui a DEM usando o mapa de profundidade, a gente tem um detalhamento maior aqui, ó, na questão da borda dos objetos e também na questão da textura, tá? Vou deixar aqui para a gente analisar o mesmo telhado, olha só. Né? A textura aqui parece que está melhor definida e também aqui a definição dos objetos. Então acaba que é um fator visual mesmo aqui de interpretação, ó. Aqui o mapa de profundidade, vou dar 2 cliques na do MDS, né? Não muda tanta coisa assim, tá? Mas você pode estar utilizando aqui o mapa de profundidade também para gerar essa DEM. Só fiz aqui para mostrar para você, ó. Vamos pegar aqui o prédio mais elevado que a gente tem, que é esse daqui, ó, pela altura, né? Analisando aqui a nossa barrinha de altitude, vou olhar aqui do MDS, então a gente percebe aqui um leve nível de detalhamento melhor, tá bom? Então aqui você pode escolher qual que você vai gerar, tá? Isso daqui não vai fazer tanta diferença assim na questão de análise, mas foi mais uma forma explicativa de te mostrar como utilizar o mapa de profundidade também para fazer a geração da DEM. Agora eu vou mostrar para você como que a gente gera nossas curvas de nível. As curvas de nível, elas sempre são geradas em cima do nosso MDT, porque são uma representação do nosso terreno. Então a gente nunca gera curvas de nível em cima do MDS, porque senão vai ter curva de nível passando em cima de árvore, em cima de prédio, e isso não é correto. Então, indo aqui no nosso MDT, clicar com o botão direito do mouse, e para gerar é essa opção aqui, ó, Generate Contornos. Pode clicar nessa opção. O software já calcula aqui pra gente qual que é a altitude mínima, a altitude máxima. Nada te impede, se você quiser, de vir aqui e colocar as altitudes específicas que você quer a curva de nível, tá bom? E esse intervalo aqui é como se fosse a equidistância vertical. Então, aqui está de 1 em 1 metro, a gente pode colocar de 5 em 5 metros, por exemplo, de 20 em 20 centímetros, tá bom? Isso daqui fica a escolha de qual você precisa desse intervalo para os seus projetos, depende da sua finalidade. Para uma cidade inteira, fica um pouco carregado fazer curva de 1 em 1 metro, às vezes é de 5 em 5, depende tudo de qual produto que você está utilizando, qual que é a escala também da representação que você vai utilizar, mas vamos gerar aqui com algumas equidistâncias diferentes. Vamos deixar de 1 em 1 metro mesmo primeiro. Aqui, esse Prevent Intersections é para prevenir intersecção, tá? As curvas de nível, ela tem uma propriedade que elas nunca vão se interceptar uma na outra. Então, eu nunca vi o software interceptando uma na outra, tá? Mas só para prevenir, marque esta opção e dê um OK. Ele vai gerar aqui de forma bem rápida. Para habilitar as curvas de nível, para elas aparecerem aqui, habilite aqui essa opção aqui em cima, ó, de mostrar formas, tá? Show Shapes. E pronto, vai aparecer aqui as curvas de nível com equidistância de 1 em 1 metro. Então repare que fica aqui um produto bem bacana, tá? Essa questão aqui, se você achou um pouco ruidosa, é porque a gente aplicou uma suavização nível 5 lá e é também totalmente diferente, é muito mais informação aqui do que se a gente fosse utilizar aí uma topografia convencional, que geralmente tem um ponto a cada 1 metro, um ponto a cada 5 metros, e aqui a gente está trabalhando, vocês viram lá, com um ponto a cada 30 centímetros. Então ele pega bastante detalhe do relevo, tá bom? Uns ruídos que sempre vão ficar quando a gente gera são essas bolinhas, ó. Esse daqui a gente não deixa geralmente nos nossos produtos, tá bom? Isso daqui, ó, a gente deleta aqui essas bolinhas
para não ficar com ruídos. Então depois vocês podem ter com paciência aí e deletar uma por uma. Para deletar é só clicar em cima, clicar com o botão direito e Delete Shapes e dar um Yes. Ou se não, você pode simplesmente clicar e dar um Delete no teclado mesmo, tá? E dar um Yes. Se você apertar o Ctrl, ó, clique em uma, aperta o Ctrl do teclado e você pode selecionar várias ao mesmo tempo para deletar esses ruídos, tá? Só não pode clicar fora, senão eles somem. Então, ó, deletei, já deleta todos de uma vez. Aqui a gente gerou de 1 em 1 metro, então o que eu vou aconselhar a gente fazer aqui, ó? Vir aqui na pastinha Shapes, que é onde fica aqui as nossas curvas de nível. Vou clicar aqui, ó, na pastinha Shapes. Vamos vir aqui, ó, em Contours, que foi o que gerou. Ele até mostra aqui, ó, gerou 75 polígonos e 178 polylines. Opa, falei inverso, né? 75 polylines e 178 polígonos. Ó, clica com o botão direito, renomear, vamos chamar aqui de curvas de nível 1 metro. Dar um Enter. Só que aí clica 2 vezes em cima, pronto, ele muda o nome, tá bom? Só que aqui ele está gerando essas curvas de nível para toda a nossa área, tá bom? E aqui a gente quer selecionar uma área em específico. A gente quer que ele gere as curvas de nível somente na nossa área de interesse. Como que a gente faz isso? Depois que você gerar aqui dentro do software, não tem como mais você fazer isso. Então, geralmente, a gente delimita a nossa área de interesse primeiro e depois a gente gera essas curvas de nível. Então, vamos clicar aqui com o botão direito em cima de curvas de nível, 1 metro, e colocar essa opção, ó, Disable Layer. Não é que a gente deletou essas curvas, a gente só desabilitou a visualização, tá? Para habilitar de novo, é só clicar com o botão direito e colocar Enable Layer, e elas aparecem de novo. Então, deixe desabilitado. E agora a gente tem duas formas aqui de delimitar essa área de interesse. Ou a gente pode desenhar o polígono em volta mesmo, ou se não, a gente pode já fazer aqui, importar um shape ou um KML ou alguma feição, alguma forma de delimitar aqui a nossa área de interesse. Então, para isso, a gente primeiro tem que ter uma área já delimitada. Eu vou mostrar aqui qual que é a área no Google Earth que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, o meu cliente mandou, eu já vim aqui no Google Earth, fiz essa delimitação da minha área de interesse, e agora eu vou salvar essa área como KML, que já foi ensinado aqui no curso, e é só eu importá-la dentro do software. Como que eu faço para importar? Eu venho aqui em Ficheiro, opção Importar, e eu venho aqui, ó, Import Shape. Observe que ele vai permitir esses formatos aqui, ó. Eu posso importar um shapefile, um KML, KMZ, DXF, que é do AutoCAD, tá bom? Então, você pode escolher qual que é aqui a opção que você vai importar. Vamos lá naquela pastinha, área urbana, documentos, e olha aqui, aqui a gente encontra um KML daquela área que eu mostrei no Google Earth. Clique em cima dela, dar um abrir, aqui você coloca não, e pronto, ele importou aqui a nossa área de interesse. Repare que quase que aqui ele cortou, tá? Bem pouquinho aqui, mas ainda bem que não cortou, da área que a gente tinha selecionado. Então, quando que a gente selecionou essa área aqui, ó, que ele gerou todo esse produto, né? Foi quando a gente veio aqui na Dense Cloud, que a gente pegou e selecionou essa área. Então, tomem cuidado na parte de delimitar a área, para você não delimitar, escolher aqui, ó, na hora de tirar uma área, tirar a área que é de interesse, tá bom? Mas aqui, no meu caso, deu tudo certo. Temos aqui a nossa área de interesse, só que por enquanto o software está identificando isso daqui como se fosse só mais um polígono. Como que eu falo para ele que tudo que está dentro desse polígono é a minha área de interesse? Para isso, eu tenho que selecionar a área, clicar com o botão direito do mouse e vir nessa opção Set Boundary Type e marcar a opção Outer Boundary, porque eu estou falando para o software que tudo que está fora do meu polígono não me interessa. Se eu marcasse essa opção Inner Boundary, tudo que estivesse dentro desse polígono ele ia deletar, aí ia ficar um buraco aqui no nosso produto, tá? Então é sempre essa opção aqui, ó, Outer Boundary. Pronto. Clicou nessa opção, ele vai ficar zebrado, aqui um polígono zebrado. E agora,
como que a gente faz para tirar essa parte aqui do nosso MDT que não é a nossa área de interesse? Essa questão aqui de tirar o que não é da nossa área de interesse só dá para fazer aqui na DEM, tá? No modelo não tem como fazer isso. Ou você já delimita certinho lá na Dense Cloud, ou a gente faz isso aqui também na DEM. Por que é importante a gente já delimitar aqui na DEM? Uma que a gente vai gerar curvas de nível somente na nossa área de interesse, e outra que para a gente gerar o nosso próximo produto, que é o mosaico de ortofoto, vai demorar menos tempo de processamento, porque a gente já tem a nossa área de interesse delimitada. Então, para a gente tirar essa área aqui que não é do nosso interesse, eu clico com o botão direito em cima da DEM, venho nessa opção aqui, Transform DEM, dou um OK e dou um Yes. E olha só, agora a gente já tem aqui só a nossa área de interesse, tudo bem? Esse polígono aqui que a gente importou, que foi a área de interesse, a gente pode até renomear para ficar organizado aqui nosso projeto, tá? Para renomear é só que eu vim com o botão direito, renomear, colocar aqui, ó, área de interesse ou área limite, tá bom? Pronto, já ficou com o nome aqui, área de interesse. E agora sim a gente vai gerar nossas curvas de nível aqui em cima, tá? Se eu habilitar essa daqui, ó, acaba que as curvas de níveis que foram geradas, elas estão para todo o nosso produto. Então eu vou até excluir essas curvas para a gente gerar de novo. Venho com o botão direito e dou remover layer, tá bom? Então, quando eu colocar aqui, eu já vou estar deletando. Então, yes, já até sumiu. Então, vamos lá. Para gerar curvas de nível é bem simples, vim em cima de DEM, botão direito, de Generate Contorns, marcar aqui para prevenir intersecções, dar um OK. Pronto, olha, gerou aqui somente as curvas para a área de interesse. Vou vir aqui renomear. Então, curvas de nível 1 metro. Agora, para eu gerar, por exemplo, de 5 em 5 metros, eu vou só desabilitar essa daqui para que a gente consiga visualizar melhor o produto. Então, botão direito, Disable Layer, vem em cima da minha DEM, Generate Contours, vou fazer aqui agora, ó, 5 em 5 metros, marcar a opção. Pronto, ó, são bem poucas curvas, né? Que já tem até como a gente deletar aqui essas bolinhas aqui, tá? Uma dica aí em relação a deletar essas bolinhas é que a gente vai exportar esses produtos. Então, por exemplo, a gente vai exportar essas curvas de nível e aí você lá no AutoCAD tem como selecionar todas essas bolinhas aqui de uma vez só, falando, por exemplo, eu quero que você selecione uma área que é menor do que tantos metros. E aí ele consegue menor que tantos metros quadrados, né? E ele já seleciona tudo de uma vez, você dá um delete de uma vez. No QGIS também tem como fazer isso, tá? Fica uma coisa mais simplificada. Então aqui ele gera poucas curvas, né? Vamos tentar agora gerar de 20 em 20 centímetros, só um exemplo, né? Ou de meio em meio metro. Vou desabilitar. Primeiro renomear aqui, ó, pra gente saber qual que é qual. Curvas de nível 5 metros. Vou desabilitá-las. E vou agora gerar com meio metro. Lembrando que é ponto, tá? Não é vírgula. E repare que fica um produto bem detalhado, tá bom? Então, essas curvas de nível você pode escolher qual que é a distância que você quer, tá? Depois dá um tratamento melhor. Vou só desabilitá-las aqui agora. Vou deixar habilitada essa de 1 em 1 metro. Ficou um produto mais legal. Então depois, ó, você pode tirar um tempo para ficar deletando aqui de forma manual ou não essas curvas. E só mais um adendo em relação às curvas de nível. Quando a gente clica em cima de uma curva, ele vai mostrar todos os pontos que ele utilizou para estar gerando essa curva, tá? Então eu vou só mostrar um exemplo aqui no que eu vou deletar. Se você quiser editar, por exemplo, uma curva de nível, ó, eu posso arrastar aqui um vértice, tá? Mas eu não indico aí você ficar mudando isso. Lembrando que aqui não tem como dar Ctrl Z. Então, você só mexe aqui em um vértice se você realmente souber o que você está fazendo. Para inserir um vértice aqui, eu posso clicar a tecla I no teclado de Insert, ó, ele insere um vértice, tá? E a tecla R, ela deleta, ó, se eu vir em cima aqui do ponto, clicar R de Reset, ele vai deletar, tá bom? Então é assim que você pode dar uma pequena aí, manipulada nas curvas de nível. Aqui dentro do software, eu gosto bastante de deixar bem claro que
O Agisoft Metashape ele é voltado para geração dos produtos cartográficos, mas aqui dentro você não vai fazer manipulação desses dados. Então ele não permite aqui, por exemplo, que nem nos dados, geralmente lá no AutoCAD, né, ou no, por exemplo, no QGIS, ArcGIS, ele não vai permitir que você venha aqui e mexa aqui nesse TIM, tá? Nessa malha de triângulos. Então, para você conseguir fazer essa edição, caso você queira aqui em algum triângulo, você teria que exportar a nuvem de pontos e trabalhar lá no AutoCAD, ou já exportar esse modelo. Isso tem uma aula específica sobre exportação dos produtos, tá? Esse daqui, então, a gente gerou as curvas de nível. Essa aula foi isso, para mostrar como gerar aqui a nossa DEM, o nosso MDT, nosso MDS e também as curvas de nível. Até a próxima aula e bons estudos!